1 João, capítulo 2, versículos 12 até o versículo número 14. Assentados como todos estão, vejam aqui o que nos diz a palavra do Senhor. 1 João 2, versículos 12 até o versículo 14. Irmãos, amigos, diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Até aqui, até o versículo 14. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela trabalha de várias formas, ela trabalha de várias maneiras, tanto na vida como também no coração dos salvos. Repetindo, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela trabalha de várias formas, de várias maneiras, tanto na vida como também no coração daquelas pessoas que são salvas e salvas em Cristo Jesus. Uma vez, irmãos, amigos, que a palavra de Deus, ela tem origem divina, ou seja, ela vem de Deus, ela vem do Senhor. Deus usa as Escrituras Sagradas, Deus usa a sua palavra para vários fins em relação às nossas vidas. Ou seja, em primeiro lugar, Deus usa a sua palavra para nos instruir acerca de quem Ele é e acerca da sua vontade para as nossas vidas. Mas não só isso, Deus usa também a sua palavra para nos exortar. Quando nós erramos em cumprir a sua vontade, quando nós erramos em cumprir o propósito de Deus em relação às nossas vidas. Mas não só isso, além de nos instruir, além de nos exortar, Deus usa, meus irmãos, Deus usa, minhas irmãs, a sua palavra para nos confortar, para nos consolar, tanto em meio às aflições, como também em meio às dificuldades que muitas vezes nós vivenciamos, que muitas vezes nós enfrentamos em nossas vidas. Então percebam, meus irmãos, percebam, meus amigos, como a Bíblia, ela trabalha, quer seja em nossas vidas, quer seja em nossos corações, nos instruindo, nos exortando e também nos confortando e também nos consolando. Sobre o conforto que as Escrituras Sagradas, elas produzem em nossas vidas, elas produzem em nossos corações, o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, ele nos diz o seguinte, abro aspas para o apóstolo Paulo: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, prossegue Paulo, a fim de que, pela paciência, e conclui o apóstolo, e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15, verso número 4. De fato, meus irmãos, de fato, meus amigos, grande conforto, grande consolo, Deus produz em nós através da sua palavra. Deus, Ele produz em nós através das Escrituras, produzindo ânimo, produzindo esperança, para que assim, eu, você, todos nós, possamos prosseguir na nossa jornada, possamos prosseguir na nossa caminhada cristã. Nesse texto que nós acabamos de ler, 1 João capítulo 2, versículos 12 até o versículo número 14, nós encontramos, meus irmãos, meus amigos, mais um exemplo da consolação
que as Escrituras Sagradas, da consolação que a Palavra de Deus, ela produz em nossos corações. Conforme nós temos aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, João, meus irmãos, João, meus amigos, ele se dirige a várias classes de pessoas, a filhinhos, a pais, a jovens, conforme nós temos no texto sagrado. À primeira vista, quando nós lemos essa passagem, nós somos levados a pensar que João, aqui nesse trecho, que João, aqui nessa passagem, ele estivesse tratando de diversas faixas etárias dentro da igreja, em relação às suas idades, em relação à sua idade em si, divisões por idades, vamos assim dizer, dentro da congregação. Contudo, meus irmãos, contudo, meus amigos, ao que tudo indica, nesse trecho que nós temos diante de nós, João, ele está se referindo a 3 estágios diferentes no nosso desenvolvimento espiritual, na nossa vida com Deus, na nossa vida em relação à graça do Senhor, e que marcam, vamos assim dizer, as pessoas que compõem a Igreja de Cristo, todo e qualquer corpo de Cristo aqui na terra. Ele fala dos filhinhos, os recém-nascidos, aqueles que são jovens na fé, aqueles que são imaturos no sentido espiritual ainda. Ele fala dos jovens, aqueles que estão no processo avançado de desenvolvimento, aqueles que estão no processo avançado de vigor espiritual. Ele fala dos pais, aqueles que já são maduros, aqueles que já são experientes na fé. Então, quando você tem essa concepção, quando você tem essa compreensão, isso facilita muito para podermos entender essa passagem. Dessa forma, João se dirige a cada um desses grupos de pessoas de acordo, repito, com o seu desenvolvimento espiritual. Os filhinhos, os recém-nascidos na fé, os imaturos, os jovens, aqueles que estão em pleno vigor de desenvolvimento espiritual, e aqueles que são maduros, os pais, os mais amadurecidos em termos espirituais. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que para cada uma dessas classes, para cada um desses grupos de pessoas, João, ele apresenta algumas garantias, algumas bênçãos, alguns benefícios que nós temos na pessoa de Cristo, na pessoa do nosso Salvador. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que na noite de hoje, eu queria que nós pensássemos, que na noite de hoje, eu queria que nós considerássemos no seguinte tema: as bênçãos de Cristo, as bênçãos do nosso Salvador. E aí você pode se indagar, e aí você pode se perguntar, mas quais são essas bênçãos? Quais são esses benefícios que são trazidos aqui por João? Quais são essas bênçãos que nós temos, cada um das classes das pessoas que compõem a Igreja de Cristo aqui na terra? Quer seja aqueles que estão iniciando a carreira cristã ou ainda não alcançaram um grande nível de maturidade, quer seja aquelas pessoas que já estão em franco desenvolvimento espiritual, quer seja aquelas pessoas que já são mais amadurecidas. Quais são essas bênçãos? Quais são esses benefícios? Quais são? E aí nós podemos enxergar pelo menos 1, 2, 3 benefícios, 1, 2, 3 bênçãos que nós temos na pessoa de Cristo, que nós temos na pessoa do nosso Salvador. Em primeiro lugar, João ele nos ensina acerca da primeira bênção. Em primeiro lugar, João nos ensina acerca do perdão que nós temos dos nossos pecados. É a primeira bênção, é o primeiro benefício que nós temos e temos em Cristo Jesus, ou seja, o perdão dos nossos pecados. Vejam aí, meus irmãos, vejam aí, meus amigos, 1 João, capítulo 2, versículo 12, apenas o versículo 12 agora. João nos diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Conforme nós observamos, João aqui está se dirigindo aos filhinhos. E quem são esses filhinhos? São os recém-convertidos em Cristo Jesus. São aqueles que ainda são imaturos em relação à fé.
E o que é que João afirma em relação a essas pessoas? Qual é a garantia? Qual é o benefício? Qual é a bênção que ele relaciona a esse grupo de pessoas? Simples. João mostra que essas pessoas, elas se beneficiam do perdão e perdão dos seus pecados. É a primeira bênção, é o primeiro benefício, o perdão e perdão dos nossos pecados. E aqui, meus irmãos, e aqui, meus amigos, convém nós destacarmos o significado dessa expressão: são perdoados no que diz respeito aos nossos pecados, no que diz respeito às nossas transgressões. A ideia que essa expressão aqui transmite é de algo que nós experimentamos não só no passado, mas é de algo que nós também experimentamos no tempo presente. Infelizmente, a nossa língua é pobre para traduzir a essência do significado desse texto, mas ela mostra justamente isso: o perdão dos nossos pecados, que nós desfrutamos no passado e que nós continuamos a desfrutar ao longo da nossa vida, ao longo da nossa peregrinação aqui na terra. Para quem é novo na fé, conforme proposta de João aqui, isso é fundamental, porque muitas vezes nós passamos por momentos de insegurança, muitas vezes nós passamos por momentos de dúvidas, e aqui quem já passou por esse processo, quem já foi um novo convertido sabe disso. Então, para essas situações, para essas pessoas, nada melhor do que nós aprendermos, nada melhor do que nós consolidarmos essa verdade. Que verdade? A bênção que nós temos do perdão dos nossos pecados. Contudo, quando nós seguimos aqui nesse texto, e quando nós analisamos de maneira mais pormenorizada o versículo 12, nós percebemos, meus irmãos, nós percebemos, meus amigos, que João mostra também a base desse perdão que nós temos. Que perdão? O perdão dos nossos pecados. Que perdão? O perdão das nossas transgressões. E qual é o alicerce? E qual é a base sobre a qual repousa o perdão que nós temos em Cristo Jesus? No próprio Cristo, na sua pessoa, na sua obra. Veja o que João destaca na segunda parte do versículo 12, em relação a essa base, em relação a esse alicerce sobre o qual repousa o perdão dos nossos pecados. Ele diz: por causa do seu nome. O nome de quem? O nome de Cristo, a quem ele se referiu desde o início do capítulo 2, e se você fizer uma leitura rápida, você vai chegar a essa conclusão. Então, meus irmãos, meus amigos, Cristo, a sua pessoa, Cristo, a sua obra, é a base sobre a qual repousa o perdão dos nossos pecados. Não só o perdão que nós desfrutamos no passado, mas também o perdão que nós estamos a desfrutar nos nossos dias. Ou seja, em Cristo, na sua santidade, ou seja, em Cristo, a sua justiça, em Cristo, na sua piedade e no sacrifício que ele realizou no Calvário, nós podemos ter essa certeza, nós podemos ter essa convicção que Deus nos abençoa com o perdão e perdão dos nossos pecados. Louvado seja Deus, meus irmãos, louvado seja Deus, minhas irmãs, por essa verdade. Afinal de contas, quando nós consideramos esse fato, afinal de contas, quando nós consideramos essa realidade, nós percebemos que esse benefício que nós temos, até porque é um benefício, ele não se deriva, ele não resulta de alguma coisa que nós façamos ou deixamos de fazer. Não, é graça de Deus. Não, é favor imerecido do Senhor em relação às nossas vidas. Esse contexto da carta que nós encontramos aqui de João é um contexto bem peculiar e lança luz sobre a razão, o motivo pelo qual João faz esses destaques aqui nessa passagem. Ou seja, os irmãos da época de João, para quem ele estava aqui escrevendo, estavam sendo influenciados por algumas filosofias, estavam sendo influenciados por alguns pensamentos que cultivava, que estimulava o grande conhecimento ou o conhecimento das pessoas em relação às coisas, para que assim elas pudessem desfrutar de algum privilégio. João diz: não, privilégio não é você ter um grande conhecimento, privilégio não é você conhecer muito acerca das coisas, mas o grande privilégio é você ter a certeza e a convicção, quer seja no passado, quer seja no presente, que todos os seus pecados eles foram perdoados. E isso não custou nada, absolutamente nada.
para nós. Custou sim o preço do sangue de Cristo, custou sim o seu sacrifício, custou sim a sua disposição, muito embora sendo santo, sendo justo, de se colocar como pecador, para que assim esse perdão fosse, meus irmãos, uma realidade e realidade em nossas vidas. E aí, quando nós percebemos esse fato, e aí, quando nós percebemos essa realidade, nós nos sentimos, meus irmãos, nós nos sentimos, minhas irmãs, estimulados a buscar cada vez mais a presença de Deus, estimulados a cada vez mais buscar a comunhão com o Senhor em nossas vidas. Muitas vezes, ao longo da nossa caminhada cristã, nós esfriamos na fé. Muitas vezes, ao longo da nossa caminhada cristã, o pecado acaba nos distanciando de Cristo, nos distanciando do nosso Salvador. E aí nós nos fragilizamos espiritualmente falando. Contudo, uma vez que a gente tem essa compreensão do perdão dos nossos pecados, não só como algo do passado, uma vez que nós temos a convicção do perdão dos nossos pecados, como algo presente, como algo contínuo em nossas vidas, nós temos recursos, nós temos remédios para retornar dos nossos caminhos maus e aprofundar a nossa comunhão com o Senhor. Então, é isso que Deus também quer nos ensinar, é isso que Deus também quer nos mostrar, esse privilégio, essa bênção do perdão dos nossos pecados. E não importa, meus irmãos, não importa, minhas irmãs, como hoje nós estamos em termos espirituais. O que nós temos da parte de Deus, o que nós temos da parte do Senhor, é o remédio que Deus nos propicia para que resolvamos os nossos problemas espirituais e voltemos a uma comunhão mais profunda, a uma comunhão mais íntima com a pessoa do nosso Deus. A partir do perdão que nós temos no sangue de Cristo, a partir do perdão que nós temos no sacrifício de Cristo, nós podemos ter essa ousadia, não vinda de nós mesmos, mas produzidas por Deus, a partir da obra de Cristo, de nos achegarmos ao Senhor, de nos achegarmos a Deus, de clamarmos perdão e termos a certeza que Ele nos perdoará e nos acolherá em si, pela graça e a misericórdia de Cristo Jesus. Então isso muda completamente as nossas realidades espirituais. Se porventura nós já estamos andando em pleno vigor espiritual, louvado seja Deus, é bom nós lembrarmos dessa verdade. Se porventura não é isso que esteja acontecendo na nossa vida, nós temos da parte de Deus o remédio, nós temos da parte de Deus a solução, o perdão que Cristo propicia a todo e qualquer pecado, a toda e qualquer transgressão. Então, qual é a primeira bênção? Então, qual é o primeiro benefício que nós temos a partir de Cristo? O perdão dos nossos pecados. Não só o perdão passado, mas também o perdão presente. E esse acesso que nós temos, esse privilégio que nós desfrutamos em Cristo Jesus, seja como nós estivermos em termos espirituais, de nos achegarmos a Deus, por termos a certeza que Ele nos perdoará, tão somente por causa da obra de Cristo em nosso favor. Esse é um grande privilégio, essa é uma grande bênção que nós temos e temos em Cristo Jesus. Contudo, meus irmãos, meus amigos, o apóstolo João não fala apenas nessa bênção do perdão dos nossos pecados. Na sequência do texto, ele destaca uma segunda bênção que nós temos em Cristo Jesus. E qual é essa bênção? E qual é esse benefício? O conhecimento verdadeiro de Deus, o conhecimento verdadeiro do Senhor. É a segunda bênção, é o segundo benefício. Veja o que nos diz 1 João capítulo 2, versículo 13, parte A. 1 João capítulo 2, versículo 14, parte A. Acompanhe conosco, por favor, a leitura dessas passagens, 13a, 14a. Diz o seguinte: Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Versículo 14, parte inicial. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Então, a quem João se dirige aqui nessas duas passagens? Ele se dirige aos pais, ele se dirige aos filhinhos, respectivamente falando, conforme nós destacamos na introdução da nossa mensagem. Ele está se dirigindo aos maduros espirituais, aos pais. Ele está se dirigindo aos iniciantes na fé, aos filhinhos.
afirmando o quê? Afirmando que tanto um grupo como também outro conhecia a Deus. Tanto um grupo como também outro conheciam ao Senhor. E aí nós podemos nos indagar. E aí nós podemos nos perguntar, mas o que é esse conhecimento? O que é esse conhecimento de Deus? O que é esse conhecimento do Senhor? Simples. Esse conhecimento é aquilo que nós chamamos de conhecimento experimental. É aquilo que nós chamamos de conhecimento que vem pelo aprendizado da palavra do Senhor, que faz com que nós absorvamos a palavra, faz com que nós vivenciemos essa palavra nas nossas vidas, faz com que nós conheçamos cada vez mais quem é Deus e aquilo que Ele faz em relação a cada uma das nossas vidas. Esse é o conhecimento espiritual. Esse é o conhecimento ao qual João faz menção aqui. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que esse conhecimento, ele dá início à nossa carreira cristã. Uma vez que a gente tem o conhecimento de Deus, o verdadeiro conhecimento de Deus, não só o conhecimento sobre quem é Deus, mas a experiência da presença de Deus nas nossas vidas, a partir desse instante, a partir desse momento, nós iniciamos a nossa carreira espiritual. Não foi sem razão, meus irmãos, não foi sem razão, meus amigos, que Cristo, lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, quando ele estava fazendo a oração sacerdotal, Cristo, ele falou as seguintes palavras: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, quando nós possuímos pela graça de Deus esse conhecimento, quando nós experimentamos pela graça do Senhor essa verdade, a veracidade de Deus, a veracidade de Cristo, a partir deste instante, a partir desse momento, nós já passamos a experimentar de vida eterna, de salvação, de comunhão com o Senhor, de comunhão com Deus. Contudo, irmãos, contudo, amigos, esse conhecimento ele não deve parar. Uma vez que ele se inicia na nossa vida, uma vez que ele ocorre no nosso viver, ele carece ser desenvolvido, ele carece ser fortalecido ao longo da nossa caminhada. É por isso que o profeta Oséias, lá no capítulo 6, no versículo 3, na parte inicial desse verso, o profeta Oséias, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, essa é mais uma das bênçãos que nós temos na pessoa de Cristo. Nós conhecemos a Deus verdadeiramente, nós experimentamos de Deus verdadeiramente nas nossas vidas, nos nossos corações, no nosso viver aqui na terra. E é interessante porque, mais uma vez, voltando ao contexto da carta aqui de João, se vivia justamente isso, essa busca pelo conhecimento intelectual, essa busca pelo conhecimento esotérico, essa busca pelo conhecimento das experiências fora da razão comum. E João diz: não é isso. João diz: não é essas coisas, não são essas coisas, melhor dizendo, que a gente deve buscar, porque a gente já desfruta desse privilégio, a gente já desfruta desse benefício, nós já temos esse conhecimento real de Cristo nas nossas vidas, uma vez que nós somos salvos. Nós já nos relacionamos com Deus, já sabemos quem Ele é, já temos a experiência da Sua bondade nas nossas vidas, e essa é uma outra bênção que nós temos e temos em Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, e aí, meus amigos, quando nós paramos e refletimos nessa realidade, a gente percebe, sobretudo para nós, meus irmãos, sobretudo para nós, minhas irmãs, como é necessário conhecermos a Deus, como é indispensável o conhecimento de Deus para a nossa vida, como é necessário o conhecimento de Deus para a nossa carreira cristã, a nossa vida aqui na terra. Quer seja nós que estamos iniciando na fé agora, somos os filhinhos espirituais que João faz referência, quer seja a nós que já somos maduros, já somos pais espirituais, tanto num sentido como no outro, tanto num grupo como no outro, a carência é a mesma. Que carência? De prosseguirmos no nosso conhecimento de Deus, de prosseguirmos no nosso conhecimento do Senhor. Porque é isso, meus irmãos, porque é isso, minhas irmãs, que a vida cristã, ela requer de cada um de nós. E a gente não pode desenvolver-se espiritualmente, a gente não pode se desenvolver na graça sem que nós tenhamos esse conhecimento de Deus, sem que nós tenhamos esse conhecimento do Senhor. Até porque, durante a nossa caminhada cristã, em muitos momentos, em muitos instantes, nós vamos nos sentir fracos,
nós vamos nos sentir enfraquecidos, e somente o conhecimento que vem de Deus, somente o conhecimento que vem da sua palavra, nos dará a robustez necessária para que a gente possa seguir e seguir adiante. E quando nós pensamos acerca disso, nos vem à mente as palavras do profeta Daniel, lá no capítulo 11, versículo 32, ele fala o seguinte, profeta Daniel: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Prossegue o profeta: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Então, é desse conhecimento que nós precisamos. É desse conhecimento que você precisa, para que assim nós possamos seguir na nossa jornada, para que assim nós possamos seguir na nossa caminhada cristã. E isso, meus irmãos, e isso, minhas irmãs, traz uma implicação para cada um de nós. Que implicação, que obrigação, que necessidade de nós termos o propósito, de nós termos a postura nas nossas vidas, de seguir e prosseguir conhecendo a Deus, de seguir e prosseguir conhecendo ao Senhor, aprofundar cada vez mais a nossa experiência com Deus, no sentido de conhecê-lo através das Escrituras, no sentido de conhecê-lo através das experiências da nossa vida, aplicando tudo aquilo que a gente conhece de Deus ao longo da nossa vida, ao longo das nossas experiências aqui na terra. Esse é o verdadeiro conhecimento de Deus, esse é o verdadeiro conhecimento do Senhor. Não é aquele mero conhecimento intelectual, de você saber de algo ou de alguma coisa, mas de você vivenciar, de você praticar, de você experimentar ao longo de toda a sua vida, e isso faz diferença ao longo da nossa caminhada cristã. Agora, meus irmãos, agora, minhas irmãs, para que isso aconteça, para que isso se dê na nossa vida, nós temos que assumir esse propósito. De quê? De priorizar esse conhecimento para as nossas vidas. De quê? De priorizar a nossa vida com Deus, quer seja em relação a uma vida de maior oração, quer seja uma vida de maior estudo das Escrituras Sagradas, quer seja uma vida de maior obediência à palavra, para que na medida em que nós exercemos essas obrigações espirituais, a gente possa ter realmente experiências genuínas, experiências verdadeiras, experiências bíblicas com a pessoa do nosso Deus, com a pessoa do nosso Senhor. Nós estamos iniciando mais um ano na nossa vida, com a graça do Senhor, daqui a alguns dias. Então, é momento, meus irmãos, é momento, minhas irmãs, de nós colocarmos as nossas prioridades espirituais. Quais são as minhas prioridades espirituais? O que é que eu quero para a minha vida com Deus? O que é que eu desejo para a minha vida com o Senhor? Uma vida de maior oração, uma vida de maior aprendizado da palavra, uma vida de maior obediência. Pense em um caminho excelente, pense em um caminho virtuoso, e é esse desejo que deve existir no nosso coração. E na medida em que esse desejo ele existe no nosso coração, e nós experimentamos dele na nossa vida, esse conhecimento vai ser o resultado natural ao longo do nosso viver. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, vale a pena. Priorize a Deus, priorize o Senhor, coloque-o em primeiro lugar na sua vida, coloque-o em primeiro lugar no seu viver. Faça da sua vida o objetivo específico para você conhecer cada vez mais ao Senhor, para você sentir intensamente a sua presença na sua vida, para que você possa ver o deleite, a paz, a alegria, a satisfação e tantos outros benefícios espirituais que serão realidades e realidades em nossas vidas. Faça a prova com Deus, faça a prova com o Senhor e veja os resultados práticos na sua vida e na sua caminhada aqui na terra. Então, em primeiro lugar, qual é a bênção que João aqui nos ensina? O perdão dos nossos pecados. Aos filhinhos, aos novos na fé. Qual é a segunda bênção? O verdadeiro conhecimento de Deus. Também aos filhinhos e também aos maduros na fé. Contudo, João não para. E ele coloca aqui uma terceira bênção. Ele coloca aqui um terceiro benefício por nós estarmos em Cristo Jesus. E qual é essa bênção? E qual é esse benefício? A vitória, meus irmãos, minhas irmãs, que nós temos sobre o maligno. A vitória que nós temos e temos sobre o maligno. Vejam aí, 1 João capítulo 2, versículo 13, parte B, versículo 14, parte B. Vejam aqui o que nos diz a palavra do Senhor. Diz o seguinte: jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Versículo 14, parte B. Jovens,
eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. E veja, e tendes vencido o maligno. Aqui, meus irmãos, João está se dirigindo aos jovens. E quem são esses jovens? São os robustos espiritualmente falando. São aquelas pessoas que estão em pleno desenvolvimento espiritual. E o que é que João afirma acerca dessas pessoas? Qual é a realidade que João fala acerca dessas pessoas? Ele afirma que essas pessoas venceram e venceram o maligno. Essas pessoas venceram e venceram o diabo. João se dirige aos jovens como fortes, conforme nós temos aqui no versículo 14. Ou seja, pessoas que apresentaram robustez. Ou seja, pessoas que apresentaram força espiritual e, como consequência, venceram, triunfaram sobre o inimigo das suas almas. É interessante, meus irmãos, meus amigos, destacarmos o significado da palavra vencer, que nós temos aqui nesse trecho diante de nós. Essa palavra aqui, ela dá a ideia de algo que foi conquistado no passado e de algo que traz consequências para a vida presente. Veja que coisa fantástica, veja que coisa maravilhosa. E mais uma vez, infelizmente a nossa língua não consegue exprimir essas verdades, mas a ideia desse vencer, a ideia dessa vitória que João coloca aqui é justamente nesses termos: uma vitória que ocorreu no passado e uma vitória que traz consequências para a nossa vida. Quando? A nossa vida é agora. Quando? A nossa vida presente. Então, nós vencemos o inimigo das nossas almas no passado e continuamos a vencer o inimigo das nossas almas no tempo presente. Ou seja, nós temos, meus irmãos, nós temos, minhas irmãs, a garantia da vitória sobre o maligno. Louvado seja Deus por causa disso. E aí, nós podemos nos perguntar, mas como é que isso acontece? E aí nós podemos nos indagar, quais são as formas, quais são as maneiras através das quais a gente venceu e continua a vencer o maligno? A gente venceu e continua a vencer o inimigo das nossas almas. Quais são essas formas? Quais são essas maneiras? Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, nós vencemos o maligno no passado quando nós fomos unidos a Cristo, o nosso Salvador. Nós vencemos o maligno no passado quando nós fomos unidos a Cristo, quando nós fomos unidos ao nosso Salvador. Eu, você, todos nós. Não fomos crucificados fisicamente com Cristo lá no Calvário, com certeza. Contudo, desde toda a eternidade, espiritualmente falando, nós estamos ligados a Ele. Espiritualmente falando, nós estamos unidos a Cristo. Então, na cruz, Cristo venceu o diabo. Na cruz, Cristo venceu o maligno. Pelo fato de nós estarmos ligados a Ele, nós também passamos por esse mesmo processo. É algo passado, é algo que já aconteceu há 2000 anos, mas nós participamos dessa realidade. Estamos ligados a Cristo, aquele que venceu o inimigo. Estamos conectados ao Salvador, aquele que venceu o diabo. Logo, todos nós, meus irmãos, todos nós, minhas irmãs, também passamos por esse processo. Somos coparticipantes dessa vitória. Participamos com Cristo desse benefício, desse ato, dessa realidade. E por isso João diz que nós temos vencido o maligno. Contudo, existe uma segunda forma. Contudo, existe uma segunda maneira como nós desfrutamos da vitória contra o inimigo das nossas almas, que acontece hoje, que acontece agora. Ou seja, nós triunfamos sobre o maligno quando nós obedecemos à palavra de Deus. Nós triunfamos contra o maligno quando nós obedecemos à palavra do Senhor. É por isso que na parte B do versículo 14, João diz: e a palavra de Deus permanece em vós, e ele conclui: e tendes vencido o maligno. Então, é essa vitória contínua que nós temos ao longo da nossa vida aqui na terra. Quando nós nos sujeitamos à palavra de Deus, quando nós nos sujeitamos à palavra do Senhor, quando nós agimos com fidelidade aos mandamentos, às exigências, aos imperativos que a palavra de Deus nos dá na nossa luta contra o inimigo das nossas almas, toda vez que isso se dá, toda vez que isso acontece, nós triunfamos sobre o inimigo das nossas almas.
E aí, quando a gente fica pensando sobre essas coisas, a gente pode se perguntar, mas qual a razão disso? Onde é que isso se fundamenta? Onde é que isso se alicerça? Simples, lá em Mateus capítulo 4. Lá nós observamos a tentação pela qual passou o nosso Senhor Jesus Cristo. 40 dias sendo tentado pelo diabo. 40 dias sendo provado pelo diabo. E em cada investida do inimigo, e em cada investida do diabo, como é que Cristo se comportava? Qual era a sua postura? Qual era a sua atitude? Citar as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. Nas 3 menções que a gente observa lá das tentações, nesses 3 momentos, nessas 3 ocasiões, Cristo sempre cita a palavra do Senhor. É o que acontece conosco, meus irmãos. Diante das tentações que muitas vezes nós somos colocados, diante das seduções que muitas vezes nós sofremos do inimigo das nossas almas, como é que nós devemos responder nessas circunstâncias? Como é que nós devemos responder nesses momentos? Com Bíblia, com Bíblia, com Bíblia, somente as Escrituras. Então, é essa vitória contínua que nós impomos sobre o inimigo das nossas almas ao longo da nossa vida aqui na terra. Então, é por isso que o apóstolo Paulo diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Vencemos o inimigo das nossas almas. Lá no passado, na cruz do Calvário, continuamos a vencer o inimigo das nossas almas. Hoje, quando nós nos sujeitamos àquele que sofreu e morreu lá no Calvário. Tudo é Cristo, tudo é Cristo, tudo é o nosso Salvador. É a sua obra, meus irmãos, é a sua pessoa, minhas irmãs, ou seja, a pessoa e obra de Cristo que garante vitória contra o inimigo das nossas almas. Louvado seja Deus por causa dessa verdade. Louvado seja Deus por causa dessa realidade nas nossas vidas. É comum nós observarmos em relação às pessoas, sobretudo no imaginário popular, o receio que as pessoas têm do diabo, né? Quando você fala na palavra dele, as pessoas fazem sinal da cruz, as pessoas se benzem, têm aquele medo, aquele negócio. Nós não temos essa necessidade, porque já triunfamos sobre ele. Nós não temos essa carência, porque continuamos a triunfar sobre ele. E tudo está baseado na pessoa de Cristo, na sua palavra, na sua obra e naquilo que ele fez em relação a cada um de nós. A cada um de nós. É nos lembrarmos daquilo que Deus fala lá em Gênesis capítulo 3, que a partir da obra de Cristo, ele desferiu um golpe mortal no diabo, na sua cabeça, obtendo vitória ampla, obtendo vitória plena, para que hoje nós pudéssemos, em sujeição à sua palavra, continuar experimentando essa mesma vitória em nossas vidas. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós não devemos temer o inimigo das nossas almas. É claro que ele vai, e sempre vai, das suas mais variadas formas, das suas mais variadas maneiras, investir em nossas almas. Contudo, a grande percepção, o grande entendimento que nós devemos ter é que, independente das suas investidas, independente das suas seduções, independente das suas tentações, nós temos a vitória conquistada a partir da obra de Jesus Cristo. Talvez fosse por isso que Lutero dizia que o diabo é o cachorro de Deus. Ele sempre falava isso. O diabo é o cachorro de Deus, que só faz aquilo que Deus quer, que só faz aquilo que Deus ordena. Então, é essa perspectiva que nós devemos ter em nossas vidas. É claro, um outro extremo, a gente não pode desprezar, mas também a gente não pode se amedrontar, porque sabemos que a vitória, ela já está obtida, ela já está consumada na cruz do Calvário, em nosso favor, em favor das nossas vidas. Então, o que é que nós olhamos? Quando nós olhamos para esse texto, o que é que nós vemos? O que é que nós observamos? 3 bênçãos, 3 benefícios espirituais a partir da obra de Cristo em nosso favor: o perdão dos nossos pecados, o conhecimento verdadeiro de Deus e a vitória sobre o inimigo das nossas almas. E concluindo a nossa mensagem na noite de hoje, fica uma pergunta: em que nível, meus irmãos, em que nível, minhas irmãs, nós estamos no nosso crescimento espiritual? Nós estamos no nosso crescimento com Deus. A gente viu aqui João colocar 3 níveis diferentes de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento na graça. Existe, melhor dizendo, os recém-convertidos, os imaturos, existe aqueles que são vigorosos espiritualmente falando, e existem aqueles que são maduros espiritualmente falando. Nessas categorias, em qual nós nos encaixamos? Com certeza nós vamos nos encaixar em uma delas.
Ou nós estamos ainda nesse período da imaturidade espiritual? Ou nós estamos ainda nesse período de robustez espiritual, desenvolvendo-se espiritualmente? Ou nós já alcançamos aquilo que nós chamamos de maturidade espiritual? Em que nível nós estamos? Em que nível nós nos encontramos? Observe que para cada um desses níveis nós temos uma realidade, nós temos um benefício em relação às nossas vidas, por causa de Cristo, por causa da sua obra em nosso favor. Nós temos o perdão dos nossos pecados, nós temos o conhecimento verdadeiro de Deus, nós temos a vitória sobre o maligno. E diante dessa realidade, meus irmãos, diante dessa realidade, minhas irmãs, sigamos na carreira cristã, sigamos na nossa vida espiritual, procurando cada vez mais nos desenvolvermos espiritualmente. Procuremos cada vez mais passar por essas etapas espirituais da nossa vida, de imaturo espiritualmente falando, para robusto espiritualmente falando, para que assim nós atinjamos a maturidade espiritual e façamos isso não confiando em nós mesmos, façamos isso não confiando na nossa própria força, mas façamos isso olhando para a obra que Cristo consumou lá no Calvário. É para lá que a gente deve enxergar, é para lá que nós devemos focar a nossa visão, na medida em que nós estamos na nossa caminhada cristã, e é lá que nós extraímos toda a suficiência necessária, todo o vigor que nós precisamos, para que assim esse desenvolvimento, de fato, ele possa acontecer em nossas vidas. É Cristo, meus irmãos, é Cristo, minhas irmãs. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, só para a gente ver essa necessidade que nós temos de olhar para Cristo, de olhar para o nosso Salvador, e assim galgar em todas essas etapas espirituais, desde a imaturidade espiritual, a robustez espiritual, chegando à maturidade. Isso é possível quando nós olhamos para Cristo, focamos no nosso Salvador. Veja o que nos diz aqui o autor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2a e depois o versículo 3. Olhe para Cristo, olhe para Cristo, olhe para Cristo e cresça, cresça, cresça espiritualmente até chegar na sua maturidade espiritual. Ele diz, olha só, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem? Jesus. Versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então a recomendação que nós temos na palavra, porque há momentos na vida cristã que a gente desmaia, há momentos na vida cristã que a gente enfraquece, há momentos na vida cristã que a gente perde o vigor espiritual, e às vezes a gente está até num nível de robustez e regride para a imaturidade, às vezes até num nível de maturidade e vai regredindo até a imaturidade. A diferença é essa: olharmos sempre para Cristo, não desfalecermos nessa caminhada, extraindo nele, em Cristo, tudo aquilo que nós necessitamos para completar a nossa carreira e enfim chegarmos à nossa vida eterna e assim consumar a salvação que Cristo adquiriu para nós na cruz, que está próximo, muito mais próximo do que nós imaginamos. Cada dia se aproxima mais. Então que nós façamos isso, meus irmãos, que nós façamos isso, minhas irmãs, que possamos, conforme nós falamos, colocar com prioridade a nossa vida espiritual, sempre olhando para Cristo, sempre focando no nosso Salvador. E aquelas pessoas que porventura estão conosco, aquelas pessoas que porventura nos acompanham através da internet, que ainda não experimentam desses benefícios do perdão do pecado, que ainda não experimentam do verdadeiro conhecimento de Deus, que ainda não experimentam da vitória sobre o maligno, qual é a recomendação que a gente faz a vocês? Se voltem para Cristo, se voltem para o Salvador, em quem você vai experimentar perdão dos seus pecados? Em você mesmo, em outra pessoa que é não Cristo, em outra coisa? Não, tudo se mostra ineficaz nesse objetivo. Não. Como é que você vai conhecer verdadeiramente a Deus? Através da sua capacitação, através da sua habilidade? Não, você é impossível, você é incapaz disso, melhor dizendo. Como é que você vai vencer as investidas do diabo sobre a sua vida? Confiando na sua própria força? Não, também não. Então só lhe resta um caminho, só lhe resta uma solução, só lhe resta uma saída:
Se voltar para o verdadeiro Salvador. Se voltar para aquele que na cruz do Calvário adquiriu o perdão de todos os nossos pecados. Se voltar para aquele que é a encarnação do próprio Deus, que veio revelar Deus e que nos dá um conhecimento perfeito acerca de Deus. Se voltar para aquele que na cruz venceu o maior dos nossos inimigos, ou seja, venceu o diabo. É dele que você precisa. Se volte para ele, clame pela sua misericórdia, clame pela sua graça, clame pelo seu perdão, para que hoje não só esses 3 benefícios, mas infinitos benefícios, eles possam se tornar realidade em sua vida. Esse é o chamado que o Evangelho faz. Essa é a convocação que a palavra de Deus lhe faz. Então, se volte para Cristo, entregue a sua vida a Ele e experimente de toda a sorte de bênçãos espirituais na pessoa de Cristo Jesus. Irmãos, amigos, que Deus ele nos abençoe. Irmãos, amigos, que Deus ele possa fazer fixar essa sua palavra em nossos corações e que nós saiamos nessa noite de hoje conscientes, regozijantes desses 3 benefícios que nós temos a partir de Cristo Jesus: o perdão passado e presente dos nossos pecados, o conhecimento verdadeiro de Deus e a vitória sobre o maligno. Que Deus nos abençoe. Amém.